Engordou, Wesley? Engordei bem. Pessoal, esse é o Wesley, ele ficou internado com a gente aqui no Maringá, tipo, uns 2 meses aproximadamente. Quando que você saiu, Wesley? Nossa, Tem uns 3 meses mais ou uns menos? 3 meses mais ou Tá. menos. Eu É. tenho papel aí, qualquer coisa eu olho também. Tá ótimo. O Wesley deu entrada aqui num sábado à noite, né? Não foi isso? No sábado à noite, isso era umas 10 horas da noite mais ou menos, 8h30 até as 10 horas da noite. Ele entrou no pronto-socorro com um quadro de infecção dentária e essa infecção extremamente grave, ameaçando a vida do mesmo. Nós vamos contar essa história para você, continue aí, mas primeiro eu quero que o Wesley conte o que aconteceu com ele, tá? Wesley, vai desde o começo, por favor, deixa eu só passar aqui. Como é que foi essa história? Como é que começou a infecção no dente? O que você sentiu? Onde você passou antes? Eu comecei a sentir a dor no dente normal. Aí eu passei pelos pontos-socorro, passei em 3 pontos-socorro de Campinas, antes de passar onde eu fiquei internado. E aí eles passavam o medicamento e não fazia o resultado, não melhorava e inchou. Isso em quantos dias, assim, mais ou menos? Isso uma semana. Uma semana? Aí Começou. foi onde inchou. Tá. Aí a infecção começou a inchar, eu fui de novo, passei de novo pelo pronto-socorro, eles aplicaram o soro, aí eu comecei a sentir dor no peito e não conseguia respirar. Aí é onde foi minha irmã que trouxe eu pro pronto-socorro aqui, aí eu fiquei internado. Tá. Essa evolução foi de quanto tempo? Você falou uma semana. Da dor que inchou, né? Começar a dar dor e depois inchar, né? Deu umas 2 semanas, uma semana mais ou menos, 2 semanas. Sua irmã disse que chegou em casa, quando te viu, falou, você estava muito mal, né? Eu estava deitado, não conseguia nem andar. E já estava tomando antibiótico por via oral, já tinha passado no profissional. Estava tomando um antibiótico mais forte que tem, mas não estava fazendo efeito. Tá. O quadro que você tinha se chamava angina de Ludwig, né? Já caminhando com uma mediastinite, que você tinha esses espaços aqui afetados com infecção e já caminhando para a região de pescoço e a região aqui, ó, na região do coração, entre os pulmões, tá? Por isso era tão grave que era uma infecção disseminada, né? Diogo, você que atendeu o Wesley, chega só um pouquinho mais próximo, que a gente está sem o microfone hoje. Você que atendeu o Wesley quando ele chegou aqui, como é que foi sua visão inicial? Né? Então, no sábado o pessoal da Vermelha ligou no telefone da... Vermelha é a sala de emergência, né, do hospital. Da pulmomaxilo, e aí eles falaram que um paciente estava bem grave, com infecção odontogênica, estava bem dispineico e solicitaram uma avaliação nossa. Então, chegando lá no hospital, aí eu encontrei o Wesley já na Vermelha, o paciente estava, até um fato curioso, estava sentado, porque ele não conseguia ficar deitado devido à dispneia que ele se encontrava. Bem avermelhada a região torácica, cervical, aumento de volume importante em face. Qual é a provável causa dessa dispneia fora um quadro de choque séptico? Não choque séptico, da sepse em si, que causa taquicardia, aumento de frequência respiratória, aumento do metabolismo com pressão. Qual é a possível outra causa dessa dispneia quando ele deitava, Diogo? Então, a dispneia ela é causada pelo aumento de volume que acontece na região da região cervical, espaço pré-traqueal, faringe lateral. Essas faces elas ficam demasiadas devido à infecção e causa essa obstrução de via aérea, lateralização da traqueia, isso aí compromete o paciente. Então, quando o paciente acaba deitando, além do fato de ter demasiado, isso aí piora mais, agrava, e aí o paciente tenta procurar uma posição mais confortável, se inclinando para frente. Até para evitar a obstrução também isso, pela própria língua. Exatamente. E o que eu falo sempre, né? O edema que está aqui por fora, ele está lá por dentro também. Então você vê inchado aqui fora, lá dentro em via aérea, região supraglótica, tá tudo edemaciado também. Dispneia é falta de ar, tá? Para quem é leigo e não sabe o que a gente está falando. Então essa era a situação inicial do Wesley. Bastante falta de ar, né, Wesley? Estava bem agoniado. E aqueles sinais de alerta, né? Não abria a boca direito, estava bastante prostrado, com aquela face cansada, mal. Não conseguia respirar direito. Não se alimentava já há alguns dias. Nem água, a saliva, tanto que foi o doutor que deu um paninho, que eu não conseguia engolir a saliva. Aí eu cuspia. Sinal de obstrução lá posterior também, né? Febre, você teve febre, então o metabolismo bastante consumindo, bastante energia. Formigando o braço, a região do peito, formigando tudo.
e um mal-estar terrível, né? Queda de pressão arterial, frequência cardíaca elevada, frequência respiratória elevada, paciente caminhando para um quadro de choque séptico, que na verdade aconteceu durante a drenagem e a sua cirurgia. Tá? Você não sabe, já estava anestesiado, mas você foi um paciente que teve um choque séptico. Tá? Então, nesse caso, Diogo, qual foi a sua conduta imediata? Que a gente fala, sinais de alerta presentes, o que a gente tem que fazer? Visto que o paciente estava nessa condição já de dificuldade de respiração, essa dispneia, a gente solicitou a avaliação da cirurgia para poder avaliar a questão de via aérea dele, se seria necessário fazer uma traqueostomia no paciente para poder manter uma via aérea prévia, e daí a gente dá continuidade com o tratamento, seria a drenagem dos espaços faciais cometidos e remoção do elemento. Então a gente solicitou os pré-ops, solicitou a avaliação da cirurgia geral, e aí levou o paciente sem cirúrgico para poder realizar a drenagem, cervicotomia, precisou até também abordar a região do mediastino dele. Tomografia, como é que estava? Tomografia pré-operatória. Solicitou tomografia contraste do paciente e foi visto vários gases, né, bactérias anaeróbias produzem bastante gases, então mostrava que a região, principalmente cervical e a região do mediastino, estava bem comprometida, e crepitando bastante. Crepitação em tecido subcutâneo, né? Ver que estava realmente disseminando rapidamente. Eu vou colocar as imagens. Jéssica, aí vocês ligaram, né? Acionaram, você foi acionada também. Dava para esperar até o dia seguinte? Não vamos mexer amanhã só. Não. Dá antibiótico, amanhã a gente drena. Não, a drenagem é importante. Se esperasse, o que ia acontecer? Ele já estava com a infecção chegando no mediastino. Óbito. Iminente Risco de óbito é muito grande, tanto por obstrução de via aérea, quanto também por drenagem desse abscesso com aspiração do pus, e ele evoluir com uma pneumonite química gravíssima, que pode até ter ocorrido no meio do transoperatório, como também o próprio choque séptico, a sepsis, que é uma das doenças que mais mata no mundo atualmente, né? E aí o que a gente fez? Ele demorou um pouco para subir, né? Porque teve que arrumar tudo, arrumar a vaga de UTI. Isso, precisou da vaga de UTI, avaliação da cirurgia, que decidiu fazer a traqueostomia e a drenagem do tórax. Depois que eles fizeram esses procedimentos, a gente fez a drenagem do espaço submandibular direito, bucal também, a posição dos drenos e a exodontia do foco. Do foco infeccioso. Depois disso, ele se manteve na traque, foi encaminhado para a UTI e ficou lá um tempão, né? Jéssica, deixa eu só te perguntar agora, se por exemplo o anestesista te propusesse fazer a intubação orotraqueal, no caso dele, com angina de Ludo e a mediastinite já em evolução, com o comprometimento de via aérea, você acha que isso pode acontecer e eu já vi acontecer? Você acha que é prudente fazer uma laringoscopia naquela região? Ou... Eu acredito que não, do ponto de vista cirúrgico, porque durante a manipulação pode ter rompimento do abscesso ali. E no caso de a gente não conseguir fazer a extubação dele, devido ao edema na região. Então a traqueostomia é o procedimento para manter a via aérea mais seguro. Mais seguro, mais indicado. Difícil, feito com anestesia local, né? Ele acordado, não sei se você lembra disso, Wesley. Da traque eu lembro. Você lembra que você estava acordado, né? Porque você tem que manter o padrão, o controle da sua via aérea. Por isso que você ficou acordado com anestesia local. Se você dorme, você perde o reflexo de proteção da via aérea, de tosse e tudo. Então, mantenha acordado enquanto está fazendo a traqueostomia, você respirando espontaneamente. A partir do momento que conseguiu achar a traqueia, que podia estar desviada, porque estava tudo inflamado aqui, não, a traqueia pode ir para um lado, pode ir para o outro, né? Então, tudo isso aqui, para um lado e para o outro. Eu vou pegar na cartilagem tireoide aqui, para um lado e para o outro. Então, a infecção faz esse desvio. Então, no caso, feito com anestesia local, achou que pode ter uma dificuldade para achar e preservou sua via aérea. Quando vai laringoscopar, pela boca, o abscesso está lá dentro. O laringoscópio, que é aquela lâmina que puxa para inserir o tubo na via aérea, ele pode drenar o pus e você aspirar esse pus, se sufocar e perder a via aérea. Outra dificuldade é que com edema, muitas vezes você não acha a abertura ali da laringe onde estão as cordas vocais. Então, indicado traqueostomia, por isso que você foi traqueostomizado inicialmente, e logo depois faz a traqueostomia, como a Jéssica disse,
nós iniciamos os procedimentos junto com a cirurgia geral, né? Isso. E aí durante a cirurgia ele chocou, teve um choque séptico, a pressão arterial dele baixou de 90 por 60 e foi necessário iniciar a droga vasoativa que foi a noradrenalina, tá? Para manter sua pressão arterial. Junto com o choque, deixa eu só vir para cá para não... Junto com o choque vem uma série de efeitos adversos juntos que fazem com que ele tenha uma resposta sistêmica violenta. Imagina que tem uma série de produtos inflamatórios circulando no organismo dele, fazendo com que os vasos sanguíneos não fechem, ele tem sempre o vaso sanguíneo dilatado, não consegue manter a pressão arterial, as funções dos órgãos vitais, o coração, rim, todas prejudicadas, pulmão, no caso também com infecção logo adjacente aos pulmões, então é um quadro gravíssimo, e ele foi para a UTI, por lá ficou muitos dias, até que o organismo começasse a se recuperar, as bactérias começassem a arrefecer a atividade bacteriana com o uso de antibióticos, ajudando o organismo dele. Ele tem um risco aumentado de plaquetopenia, sangramento, CIVD, então tem uma série de riscos associados que poderiam tirar a vida do Wesley, e isso realmente quase aconteceu, né? Passou muito próximo disso. Wesley, você pode... Depois ele foi feito o procedimento no dia do nosso procedimento, né, da drenagem de tórax, mas depois na UTI fez mais 2 drenagens, sendo uma aberta. Uma toracotomia, né? Mostra pra gente, por favor. Ô Wesley, tudo bem pra você mostrar esse vídeo? Vem aqui só um pouquinho por causa da luz ali. Dá um espacinho pra ele, por favor. No dia da... Mostra pra lá, mostra pra gente, Jéssica, por favor. Tirar a camiseta? Se você não quiser se expor, não precisa, tá? Só mostra lá pra gente, por favor, Jéssica. Mostra o começo, a primeira cirurgia, Wesley, aqui, ó. Chega um pouquinho mais próximo, por favor. Isso aqui é a traqueostomia, né? E aqui a cervicotomia, né? Que foi feita para drenagem inicial. Nós drenamos aqui também submandibular, submentual, passando até o outro lado submandibular e removendo o foco. Com a evolução da infecção, mesmo após a drenagem inicial, a infecção desceu por essa região aqui, entre os dois hemitórax, né, entre os pulmões, grandes vasos, veia cava, coração e toda essa região afetada. Então depois o Wesley precisou passar por uma toracotomia, tá, com a cirurgia torácica, para drenar também todo o abscesso que estava nessa região, tá? É isso aí, Wesley. Obrigado. Pode vestir aqui. Tem também aqui um dreno de tórax feito desse lado, tá? E aqui, na verdade, foi um acesso, tá? Foi feita uma flebotomia para passar um acesso central em você, porque você estava com infecção aqui nessa região. Então foi feita uma flebotomia aí no seu braço. Bom, a história é mais ou menos isso. Eu te agradeço muito por dar esse depoimento. Deixa eu passar de novo aqui. Agradeço também os residentes, acho que uma experiência única, acompanhar o Wesley na UTI por um longo período, em relação inclusive a controles com exames laboratoriais, controle das drogas utilizadas, do escalonamento da antibiótico terapia. Então uma terapia muito complexa, que eu acho que acrescentou bastante na formação de vocês. Mas principalmente, e eu falo isso porque eu já vi pacientes indo a óbito em alguns serviços, como aqui, por exemplo, há 15 anos atrás, por causa de evolução de infecção como a sua. E você quase foi mais uma vítima. E a gente sabe que tem sinais de alerta, né? O paciente fala lá, Diogo, você está prostrado, o que mais? O paciente com queixa de face tóxica, trismo intenso, então um paciente que tem uma dificuldade, uma limitação de abertura bucal, é um indício de infecção que já está invadindo o espaço perimandibular, espaço mastigatório, que o próximo passo já seria essa região cervical. Então já é um alerta aí para o pessoal, infecção que o paciente tem dificuldade de abrir a boca, um aumento de volume importante em face, paciente que está com dificuldade respiratória, paciente que já está com temperaturas de febre acima de 37,8, 38, já é um sinal mais de infecção mais grave. Que como ele disse, o paciente que não responde ao antibiótico. Exatamente, você drenou, daqui a 2 dias o paciente voltou e não está fazendo efeito, pode saber que ou tem uma bactéria resistente, alta virulência, ou realmente a terapia não está fazendo efeito. Talvez esse paciente não é o seu caso, você tem uma saúde boa, por isso que você está vivo aqui hoje,
né? Mas tem pacientes com imunossupressão, algum comprometimento medicamentoso, que podem não responder tão bem à terapia, né? Paciente ASA1. Paciente ASA1, isso aí, na classificação. ASA2, ASA3 já seria um pouco mais complicado. Dependendo do tipo de doença que tivesse, poderia não ter uma resposta adequada. Tá? Então sempre lembrar isso, porque nós dentistas, eu sempre falo, nós dentistas perdemos paciente por quê? Porque por causa de infecção, perdemos por choque hemorrágico, por trauma direto na face, é muito, muito difícil. Para falar a verdade, só uma vez eu tive um óbito por um trauma muito sério, que o paciente entrou conosco, operou tudo e ele teve uma complicação cervical depois por rompimento de grande vaso. Mas normalmente óbito em cirurgia bucomaxilofacial ou odontologia está vinculado à infecção. Então infecção não é brincadeira. Esse é o 4º vídeo já que eu faço sobre infecção. Hoje com um relato muito contundente de um paciente que passou por tudo isso. E não é para botar medo na população, isso é um caso raro, mas é para orientar os colegas e para orientar a população também de que não se brinca quando a infecção parece que está evoluindo de uma forma não adequada. Tá bom? Obrigado, gente, pelo relato. Acho que isso vai servir como alerta para muita gente. E qualquer dúvida é só comentar aqui, tá? Gostou desse vídeo? Compartilha, assina esse canal, que sempre nós fazemos vídeos sobre essa especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. Tchau!